Paz do Senhor, a todos os irmãos, irmãs deste canal. Aqui quem vos fala é a pastora Jéssica. Você que não é inscrito no canal, eu te peço, se inscreva no canal para estar ajudando este canal a crescer. Deixa seu like aí se você gostou ou se você não gostou do conteúdo. Ative o sininho também de notificação para que você venha estar recebendo as notificações assim quando eu postar os vídeos, mas se você também não quiser, não precisa, tá? Mas que Deus venha tocar em teu coração e que você venha ajudar essa alma a crescer, amém? Eu queria estar deixando hoje uma palavra ao teu coração, a qual se encontra no livro de João, no seu capítulo 10, verso 1, a qual aqui vai nos falar sobre Jesus, o bom pastor. E diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas aos que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas a seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui a Bíblia está nos falando sobre o bom pastor. Quem é esse bom pastor? É Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que aquele que não entra pela porta do aprisco, ele é salteador, ele é ladrão. Isso aqui significa o diabo, significa os falsos profetas, significa aqueles que dão ensinamentos, doutrinas que não são da parte do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a porta. E nós temos que entrar por essa porta. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor, ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente através dele teremos a nossa salvação. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E aqui a gente vê que Jesus Cristo está falando: as suas ovelhas ouvem a sua voz. As suas ovelhas, elas estão sensíveis a poder o seguir, para poder ouvir a voz do pastor, para ouvir a voz do Senhor. A gente vê aqui, continua no capítulo 10, só que no verso 27, Jesus fala assim para os fariseus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de mim. Mas, infelizmente, hoje em dia, muitos que eram ovelhas do Senhor têm dado ouvido aos falsos profetas, têm dado ouvido ao homem, têm dado ouvido ao salteador, ao ladrão, que significa o diabo. Porque essas pessoas que são falsos profetas, essas pessoas que entregam falsas revelações, elas são totalmente guiadas pelo diabo. Porque elas têm brechas, elas têm algo no teu coração que permite com que o inimigo comece a trabalhar na vida delas. Por isso que muitos, que na verdade até mesmo no passado entregava profecias de Deus, falava aquilo que era de Deus, ouvia a voz de Deus, mas muito passou a ouvir a voz do coração, passou a ouvir a voz do pensamento. E a partir disso o diabo começa a trabalhar na vida da pessoa. A pessoa acha que o que ela está entregando não é de Deus, mas na verdade ela está entregando profecia do diabo. E através disso ela começa a enganar as pessoas, porque muitas pessoas, por darem crédito à voz do homem, elas acabam caindo, elas acabam sendo enganadas, elas acabam perecendo. E aí as promessas não acontecem, as profecias que aquele falso
profetizou não acontece. Por quê? Porque quando você aceita uma profecia de um falso profeta, ela acaba se tornando maldição sobre a sua vida. Por isso que nós temos que pedir a Deus o discernimento de quem é e quem não é. Temos que saber discernir os espíritos, para sabermos discernir se é Deus que está falando ou se é apenas o homem, ou se o homem está sendo usado pelo diabo. Porque muitas profecias vêm daqui, da mente. Tem pessoas que ficam maquinando. Olha, vou pegar na mão de fulano, vou falar isso, vou falar aquilo. Ou então vem do coração. A pessoa fica maquinando, o coração do homem ele é enganoso. E fica ali maquinando coisas para falar. E vai e entrega. Chega até a pessoa e fala assim, diz o Senhor. E começa a profetizar, e começa a entregar revelação. E começa a falar coisas que Deus não mandou ele falar. Infelizmente, naquele dia, o Senhor vai cobrar de cada um de nós que entregamos falsas profecias. Por isso que nós temos que colocar nossa casa em ordem, para que nós não deixemos o inimigo nos usar. Porque todos nós estamos aptos a errar. Todos nós estamos aptos a, se a gente não buscar o Senhor em espírito e verdade, nós estamos aptos a cair. Por isso que todos os dias temos que nos levantar, temos que orar ao Senhor, temos que pedir para Ele nos revestir, temos que pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, para que o Senhor use a minha vida, use a tua vida. Porque se a gente tiver brecha aberta, o inimigo entra e quando a gente menos espera, ele acaba com nós. Ele começa a fazer com que nós venhamos entregar coisas que não é do Senhor. E Deus vai cobrar grandemente naquele dia de mim e de você, que se a gente falar coisas que não é do Senhor. E aqui a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor, que nós temos que ouvir a voz do nosso pastor, porque a Ele pertence todas as coisas. E mais à frente aqui vai falar sobre o mercenário. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrasta e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. A gente vê aqui, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para dar a vida dele pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Sou eu, é você. Nós somos a ovelha do Senhor e Ele é o nosso pastor. E aqui quando se fala do mercenário, o mercenário nada mais é um falso pastor. Aquele que está ali, que abriu o templo, abriu a igreja somente para enriquecer, somente para poder ganhar o salário, somente para não precisar trabalhar, somente para poder sugar a gordura das ovelhas. São aqueles que estão ali só pregando prosperidade, prosperidade. Entrega seu salário no altar, faz um voto de R$1.000, faz isso, faz aquilo. E as pessoas, por darem ouvido à voz do homem, elas acabam sendo enganadas. Eu já vi muitas pessoas saírem, parente meu, isso é um testemunho real, parentes meu, que saíram daqui, da cidade onde eu moro, para ir lá para São Paulo para poder fazer voto com um homem, sabe? Voto de R$1.000, voto, sabe, de grande valor, para poder conquistar aquilo que quer. Entregou voto, sabe? Entregou o dinheiro que tinha suado, ganhou suado. Tem pessoa que fez empréstimo para poder entregar no altar. Porque o homem prometeu, o homem falou, faz o voto que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter liberação, isso, aquilo. E a pessoa dá ouvido à voz do homem e corre atrás do homem. Chega lá, faz o voto, passa-se meses, passa-se anos e nada acontece. E de repente essa pessoa vai num ministério pequeno, Deus usa o pastor, que é usado por Deus, para dizer que Deus vai liberar a bênção. Passa-se uma semana, acontece. Por quê?
Quando se é um verdadeiro pastor, ele está sendo guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Jesus Cristo está na vida dele, ele é a imagem e semelhança de Jesus. Mas quando se é um falso profeta, ele promete, você gasta todo o seu salário com o homem e nada acontece. A gente vê ministérios aí que eles estão pedindo salário, a pessoa tem que dar o salário, tem que dar o carro, tem que dar a casa, tem que vender tudo o que tem, colocar no altar para poder ser rico. Gente, isso não existe, sabe? As pessoas estão sendo totalmente enganadas, porque ali eles colocam testemunho de pessoas que fez isso e na verdade aqueles testemunhos são todos falsos. São pessoas que realmente já são ricas, bilionárias, que já têm dinheiro, ou então são compradas para dizer que tem tudo aquilo e na verdade não tem nada. E as pessoas, por não ouvirem a voz de Deus, estão ouvindo a voz do homem, estão sendo enganadas, estão caindo em falsas profecias, em falsas promessas. Vamos vigiar, ouvir somente a voz de Deus, porque a Bíblia nos ensina somente o dízimo e a oferta. Não tem mais, se passar disso já é coisa demoníaca, não é de Deus. Não precisa ficar fazendo voto de R$1.000, entregar salário, isso não precisa. A não ser se você sentir no seu coração, olha, eu vou fazer um voto. Se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar a igreja com tanto. Aí é você e Deus. Mas a partir do momento que você dá ouvido à voz do homem, você está sendo enganado. Você não está aprendendo a dar ouvido à voz de Deus. Nós somos a ovelha dele, nós temos que ouvir a voz dele. Nós temos que ouvir. Porque se a gente não ouvir a voz de Jesus, a gente vai ser enganado. Porque ele fala que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Será que você está conhecendo o seu Deus? Será que você conhece o seu bom pastor? Será que você conhece Jesus Cristo de verdade? Ou você só ouve falar dele? Será que você já teve alguma experiência com ele? Será que você já foi tocado por ele de verdade? Será que você já ouviu a voz dele de verdade? Porque se você está deixando se enganar pelo homem, você nunca conheceu a Deus de verdade. Você nunca teve um encontro com Deus de verdade. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Pastora, como que eu faço isso? Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos no chão e fala com Deus. Mas não é uma oração de 5, 10 minutos. Você sabia que quando a gente dobra o joelho para orar, a nossa primeira oração é na carne? Sim, a gente ora na carne. Por quê, pastora? Porque a primeira oração, pode parar para perceber, a primeira oração, muitas das vezes a gente só pede. Muitas das vezes na primeira oração, a gente começa aquela oração: Senhor, Deus e Pai, entra na minha casa, toma minha família em tuas mãos. A gente sabe, começa a pedir. Aí a gente, quanto mais a gente ficar de joelho no chão, quanto mais a gente clamar, a gente vai avançando, Tem uma hora que você vai começar a chorar. Tem uma hora que você vai começar a se emocionar, porque ali você já começa a ficar sensível. Ali o Senhor pode começar a falar com você naquela hora. Mas enquanto você estiver na carne, Ele não vai poder falar contigo. Por isso que nós temos que insistir. A Bíblia diz orar sem cessar. A gente tem que insistir na oração. A gente tem que buscar o Senhor na oração. Porque hoje em dia tá difícil você ver crente de joelho no chão. Tá difícil você ver os verdadeiros adoradores buscando ao Senhor em espírito e verdade. Hoje em dia, o povo quer as coisas fáceis. Hoje em dia, o povo quer as coisas de mão beijada. Por isso que estão sendo enganados por esses mercenários. Por isso estão sendo enganados pelos falsos profetas. A Bíblia diz: orai e vigiai. Orai e vigiai. Será que você está orando o suficiente? Será que você está jejuando? Será que você está vigiando? Será que você está buscando a Deus como se deve buscar? Ou você está na igreja somente atrás de bens? Você está na igreja atrás de profecia? Você está na igreja atrás de riqueza? Não. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que colocar nossa confiança em Deus. A gente tem que colocar nossa vida diante do altar do Senhor. Tem momento que Ele vai permitir a gente passar necessidade. Tem momento que Ele vai permitir a gente
fica na luta, a gente passa a prova. Por quê? Porque a partir disso ele vai provar a nossa fé, para ver se a gente não vai murmurar. Porque às vezes quando tá tudo bem, a gente agradece, e quando tá faltando, a gente murmura. E o Senhor não quer isso. Ele quer provar a nossa fé, para ver se no pouco a gente vai ser fiel e se no muito a gente vai ser fiel. Porque se no pouco se a gente não for fiel, não tem como Deus colocar a gente no muito. Porque muitas das vezes a pessoa tem um salário mínimo. A pessoa falta as coisas em casa, ela já só reclama, só reclama, só reclama. Quanto mais você reclama, mais dá errado as coisas na sua vida. Mas a partir do momento que você souber agradecer ao Senhor, olha, Pai, hoje eu não tenho feijão, mas eu tenho arroz, graças te dou. Pai, esse mês não deu para me quitar todas as minhas contas, mas deu para quitar metade, graças te dou. Quanto mais grato a gente for a Deus, mais Ele vai nos abençoar. Você vai ver que Deus vai mudar a sua vida, mas você precisa ser grato a Deus. Você precisa buscar a Deus em espírito e em verdade. Você precisa fazer para Deus. Você precisa entregar o teu coração para Deus, a tua alma para Deus. Você precisa buscar o Senhor em espírito e em verdade. Não pelo que Ele pode te dar, mas sim pelo que Ele é. Porque Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Senhor. Dele vem todas as coisas. Aleluia. A Bíblia aqui diz: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Aqui está falando dos falsos profetas. Antigamente, muitos poucos davam ouvido aos falsos profetas. Hoje em dia, infelizmente, muitos estão dando mais ouvidos aos falsos profetas do que aos verdadeiros, aqueles que estão com Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluia. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui está bem claro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se você seguir Jesus, se você ter uma vida de oração, se você tiver compromisso com Deus, com a palavra, com a obra do Senhor, tu e tua casa será salvo. Mas você tem que entrar por essa porta. Essa porta é Jesus Cristo. E aqui a Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele vem para tentar roubar tudo aquilo que Deus te deu. Os dons que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu. Porque Deus, ele nos dá dons. Mas quando a gente para de usar, quando a gente para de meditar na palavra, a gente para de louvar, a gente para de fazer a obra do Senhor, o diabo vem e começa a roubar. Ele vem e começa a roubar os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele vem e tenta roubar tudo aquilo que Deus nos deu. Porque ele não quer que sejamos imagem e semelhança do Senhor. Então ele vem e tenta roubar aquilo que Deus nos deu. Ele começa a jogar setas para que a gente, em vez de investir nos nossos dons que Deus nos deu, que a gente comece a investir em coisas mundanas. E a partir disso, os nossos dons se adormecem. A partir disso, aquele que tinha entendimento na palavra já não tem mais entendimento. Ele já lê a Bíblia e já não consegue entender mais. Aquele que adorava com excelência, aquele que louvava do fundo da alma, ele começa a louvar apenas da boca para fora. Ele não consegue mais sentir o que ele sentia antes. E aqui a Bíblia também diz que ele veio para matar. Ele veio para tentar matar a nossa família, para tentar matar os nossos sonhos. Ele veio para tentar matar tudo aquilo que Deus projetou em teu coração. Você vê tantas pessoas hoje em dia sem esperança. Tantas pessoas hoje em dia que tinham feito os projetos, tinham sonhado alto em viajar, em mudar de vida, em, abrir a obra e fazer tantas coisas para Deus. E hoje em dia muitas estão frustradas, porque o diabo tem matado os sonhos de muitas pessoas. E ele veio para tentar destruir
Ele vem para tentar destruir tudo que Deus te deu em tuas mãos. Muitas pessoas que tinham ministérios estão fechando ministérios. Muitas pessoas que tinham grupos de evangelismo, você não vê mais. Você não vê mais as pessoas, né, uma na casa da outra, ali incentivando as pessoas, ali orando uma pelas outras. Você não vê, está sendo tudo destruído por Satanás, porque as pessoas não estão vigiando. As pessoas, a partir do momento que elas estão dando ouvido ao homem, elas estão distanciando cada dia mais de Deus. O inimigo vem para matar, roubar e destruir todos os planos, projetos, sonhos que Deus colocou em nossas mãos. Por isso que nós temos que servir ao nosso Deus em espírito e em verdade. Pois ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso ele já fez por nós. O Senhor deu a vida dele por amor a nós. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas ele deu a vida por mim e por você. O Senhor cuidou de mim e de você. E está cuidando de mim e de você. Ele nunca nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Mas muitas das vezes somos nós que viramos as costas para ele. Somos nós que deixamos de fazer o que ele nos ordenou fazer, o que ele nos mandou fazer, que é apenas servir ele, apenas adorar. Muitas pessoas acham chato estar na Bíblia, estar na igreja, perdão. Acham chato, né, tirar um tempo para ler a Bíblia, meditar na palavra. Acham chato essas coisas, mas são essas coisas que vai nos aproximar de Deus. São essas coisas que vai nos manter longe dos mercenários, longe dos falsos profetas. São essas coisas, né? Não tem outra escolha, não tem outro caminho. Se você quer servir a Deus, você tem que buscar Ele em espírito e verdade. Você tem que meditar na palavra, você tem que orar, você tem que jejuar. Você tem que buscar Ele, você tem que estar no templo, sim. Muitas pessoas hoje em dia tá aí com esse tal de desegrejado, que não precisa ir na igreja. A Bíblia diz, quão bom e suave seja que os irmãos vivam em união. Muitas pessoas dizem, mas em casa eu oro, em casa eu jejuo, em casa eu faço isso, faço aquilo. Não faz. Pode até fazer por um tempo, depois para. Porque muitas das vezes você, quando você vai orar, chega a visita. Sabe, o inimigo sempre vai armar estratégia para que você não ore, para que você não leia a Bíblia. Quando você pegar a Bíblia para ler, a criança vai começar a chorar, vai aparecer visita, vai acontecer isso, você vai ter que estar ocupado para fazer alguma coisa. Agora, dentro do templo, não. Você vai estar ali unido com os irmãos, você sabe que ali tem a hora de ler a Bíblia, tem a hora do louvor, tem a hora de você ouvir a palavra. Então, ali é o momento que você tira entre você e Deus, para adorar Ele em espírito e verdade. Agora, dentro de casa é totalmente diferente. No começo, pode até acontecer, mas depois você para, infelizmente. E muitas pessoas, por estar com esse pensamento que é maligno, estão deixando a presença de Deus, estão deixando de ir na casa de Deus, estão deixando de buscar a Deus em espírito e verdade. Você que saiu dos caminhos do Senhor, volte o quanto antes. Volte o quanto antes, porque Jesus Cristo está voltando. Ele é o bom pastor. Nós temos que dar ouvidos à voz dele, à voz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele vem a nossa salvação. Não tem outro caminho a não ser o Senhor. Então você que saiu, eu digo para ti, volte o quanto antes. Mas eu pequei, eu caí, eu fiz coisa errada. Não importa, não se importe com o julgamento das pessoas, porque infelizmente, neste mundo tem muitos juízes. Infelizmente, tem muitas pessoas para apontar, para caluniar, para dizer, fulano fez isso, fez aquilo. Se você der ouvido ao Senhor, se você se arrependeu, o Senhor ele vai te perdoar. É só você não voltar a pecar novamente, assim como aquela mulher adúltera. O Senhor falou para ela, vai e não peques mais. Entendeu? Se você vir para Deus novamente, assim como o filho pródigo, o filho pródigo ele só retornou para a casa do pai quando ele se arrependeu. Porque antes disso ele não queria saber de voltar. Ele ficou no mundo, ele ficou ali acabando com a sua herança, com mulheres, com os amigos, com bebida, com coisas que eram do desagrado de Deus. Mas a partir do momento que ele se arrependeu, ele voltou à casa do pai. E o pai o aceitou de braços abertos.
Só que veja bem, ele entrou dentro da casa com o pai, abraçado com o pai. E o pai fez um banquete para ele. E assim será com você também. Papai vai te aceita de braços abertos. Ele está te esperando de braços abertos para você voltar. Você que saiu dos caminhos dele. Você que se afastou por um tempo. Volte o quanto antes. Porque Jesus está voltando. E ele te ama. O Senhor te ama. Ele tem um amor imenso por ti. Se ele não te amasse, ele não teria morrido na cruz do Calvário pela tua vida. Ele te ama. Ama muito. Coloca isso na tua mente, grava isso no teu coração, na tábua do teu coração. Jesus te ama. Jesus te ama. Volte o quanto antes. E você que não conhece Jesus Cristo, eu te convido a conhecer Ele. Mas não somente para ouvir. Porque muitos somente ouvem falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Venha, tenha um encontro com Ele. Eu te convido a vir para a casa do Senhor. Eu te convido a ter um compromisso com o Senhor. Ah, para mim ter um ministério? Não. Eu estou te chamando para aceitar a Jesus Cristo, não aceitar um ministério. Vá aonde você se sentir bem. Igreja, você vê que tem para todo canto, para todo lado tem ministérios. Mas peça direção para Deus, para que você vá para o ministério aonde pregue a palavra, aonde prega a Bíblia. Não lugar onde pegam teu dinheiro, aonde querem saber somente do seu salário, aonde querem saber somente se você é bem de vida ou não. Não é dessa forma. Vá num lugar onde se prega a Bíblia, onde se prega a verdadeira palavra, aonde eles se importam com a tua alma e não com o teu dinheiro. Tá bom? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o teu mau caminho e siga ao Senhor. Amém? Até aqui, eu deixo esta palavra no teu coração. Peço novamente para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Deixa teu like aí se você gostou. Ative a notificação se você sentir de ativar. E que você venha estar ajudando este canal a crescer. E eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu creio que sim. A partir do momento que guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, ela nos renova, ela nos enche de esperança novamente, ela nos transforma. Então fique com essas palavras, que Deus venha abençoar o teu dia, que Deus venha abençoar a tua noite, que Deus venha abençoar a tua vida grandemente, a tua família, teu ministério. É que você não desista, mas continua perseverando e confiando no Senhor. Amém? A paz. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Paz.